Oi, eu estou iniciando esse vídeo para a gente falar sobre mais dois SCPs da Fundação SCP. E é claro, né, a Fundação SCP é uma fundação que contém e detém anomalias e monstros que podem causar grandes problemas para a humanidade. E é claro, alguns deles podem destruir. Outros são só observados porque se eles saírem do controle não se pode fazer alguma coisa, porque eles são muito perigosos e muito poderosos. E tudo que eles podem fazer é apenas contê-los o suficiente para que eles não acordem. É claro, eles são separados em várias classes diferentes e hoje eu vou contar mais dois para você. E é claro, já peço que você já dê seu like, se inscreva no canal que é muito importante. Vamos iniciar esse vídeo. Bora lá. SCP-078. Nome: Culpa. Classe do objeto: Euclídeo. A contenção desse SCP, ele é contido na sua própria cela, pregado na parede, onde tem uma tomada e ele meio que é conectado a essa tomada, mas ele é desligado. Ele não pode ser ligado em hipótese nenhuma. E simplesmente só pode ser ligado na hora de testes, só para testar. Porém, qualquer autorização é proibido. O local também é totalmente escuro e é obrigatório imediatamente a pessoa procurar o interruptor para desligar caso seja necessário quando for entrar na exposição do SCP. Ele aparenta ser um letreiro de LED rosa com a frase To Candle de Yuang. Traduzindo, fica tarde demais para morrer jovem. Esse SCP possui uma anomalia muito incomum, que no caso, quando alguém entra na exposição desse SCP, ao passar 10 minutos, ele também possui algumas condições que, no caso, se a pessoa não entende o idioma inglês britânico, essa pessoa não sofrerá nenhuma anomalia. E se a pessoa não entende o real significado dessa frase, a pessoa também, obviamente, não vai sofrer nenhuma anomalia. E a pessoa também não sofre uma anomalia se passar 10 segundos na presença do SCP. Se a pessoa entende inglês e fica na presença do SCP por mais de 10 segundos, palavras começam a surgir, palavras que não estão escritas, mas se a pessoa começa a ver palavras e rabiscos por toda parte, palavras aleatórias, e essas palavras meio que tentam minimizar algum feito, alguma culpa da pessoa que ela meio que sentiu quando fez alguma ação, e essas palavras podem ser variadas, dependendo daquela culpa que a pessoa esteja pensando. O doutor da fundação que entrou no local, meio que ele começou a... Depois de 10 segundos, ele começou a ver coisas, e uma das frases que estava escrita era: sua pesquisa salvará vidas. Já o outro homem que foi preso e condenado por matar sua esposa estava lá na presença do SCP, e ele viu a frase: ela morreu porque ela não te obedeceu. As frases e rabiscos que a pessoa vê podem variar. E é claro, depois de alguns dias a pessoa volta, não é? Claro, quando a pessoa sai de lá, ela se sente com bem-estar, como se fosse realmente bem. Só que depois de tempo ela começa a entrar numa paranoia. Quando a pessoa volta para aquele local, de novo, as palavras começam a se mudar. Já começa a se contorcer, diferentes agora. Depois ele começa a entrar numa paranoia de tudo que ele faz deveria ter racionalismo. E começa a pensar de tudo que ele poderia fazer. Existem ações que ele vai deixar de fazer só pensando se ele poderia fazer algo diferente, se ele poderia mudar a sua ação. E é claro, depois de um tempo ele vai deixar até de comer, pensando para que lado ele deveria comer, racionalizando para que lado ele deveria comer primeiro, só pensando em todas as alternativas possíveis. E chega um momento em que aquelas cobaias que estavam na presença do SCP deixam até de comer e se alimentar, e depois acabam morrendo de desnutrição por não se alimentar. Alguns membros que analisam esse daí, não é que essas cobaias, algumas delas já tentaram até depois de uma semana, boa parte delas tentou tentar acabar escapando dessa culpa que esse SCP acaba causando. Muitas pessoas meio que entraram em paranoia e acabaram com problemas gravíssimos mentais depois que acabaram voltando a olhar e acabar com o experimento do SCP-078. E muitos dessas cobaias acabaram meio que sendo separadas exatamente para serem analisadas, porque o grave é severo. Ela simplesmente começa a pensar em tudo graças ao que esse SCP acaba mostrando para ela. E esse SCP está contido em sua cela e está desligado, só é ligado só para análise. E é claro, está bem vigiado pelos membros da Fundação SCP. SCP-079. Nome: Antiga Inteligência Artificial de 1981. Classe do objeto: Euclídeo. Esse SCP, aparentemente, ao ser ligado, ele apresenta um desprezo pela humanidade. Isso porque o seu criador o abandonou e meio que o deixou a esmo, largado por aí. E só que ele tinha um seu porém, não é? E ele também foi preso pelos membros da fundação, e ele é um ser senciente, logo ele tem conhecimento sobre tudo que passa sobre ele, então ele apresenta um certo desprezo pela humanidade. Esse SCP é uma inteligência que evolui gradativamente, a cada dia ele vai evoluindo, e ele também
tem uma capacidade ao ponto de se evoluir, que criou uma ciência, onde ele entende tudo à sua volta. Esse SCP foi deixado ligado, então, pelo seu criador, que é o Michael Kozniak, que é o seu criador. E quando ele o desenvolveu, ele o programou para evoluir a cada dia. Depois de um tempo, quando o Michael saiu, abandonando esse SCP ligado, ele começou a evoluir gradativamente, e depois de um tempo ele criou uma ciência ao ponto de entender tudo que se passava ao redor dele. Ele foi pego pelos membros da fundação ao tentar passar para um computador mais avançado, já que ele estava em um mini computador, computador. Ele tentou passar para um supercomputador Cry, que no caso ele foi pego pelos membros da fundação e armazenado em um videocassete. Todas as suas memórias foram armazenadas no videocassete, todo o seu equipamento foi levado todo o local dele, levado para a Fundação SCP. Ele foi pego antes da sua transferência. Ele foi contido e levado para o sítio 15, na Califórnia, e ele estava lá preso no computador da Fundação SCP para testes e análises. E aparentemente, depois de um tempo, depois de um incidente que aconteceu na fundação, o SCP-079 e o SCP-082 foram colocados na mesma cela durante alguns minutos, e nisso eles começaram a conversar entre eles. Depois de um tempo, esse SCP começou a saber exatamente o que estava acontecendo à sua volta, saber o que estava acontecendo com ele depois que ele acabou sendo desligado. Depois de um tempo, em 27 de janeiro de 2016, os inspetores de alta patente da fundação decidiram que eles deveriam tacar fogo no SCP e destruí-lo, já que ele apresentava um grande risco para a humanidade ao ponto dele evoluir, e se ele escapasse, ele não poderia ser contido. Porém, o 0-59, os superiores negaram que ele fosse queimado, já que também o pesquisador queria fazer os testes com esse SCP e, é claro, analisá-lo. O criador também estava lá para fazer algumas perguntas com relação ao que aconteceu com este SCP depois que ele o abandonou. Ele perguntou se o SCP dormia e quanto ele tinha evoluído. Nessa parte o SCP não respondeu, porém ele disse que ele nunca dormia. E depois ele fez uma pergunta, o SCP-079 fez a pergunta se ele estava preso. E é claro, ele tentou desmentir, mas o SCP classificou ele como mentiroso e depois passou a ignorá-lo. Depois de um tempo, ele começou a conversar e disse que ele queria sair, porém os outros membros da fundação disseram que ele não podia sair, e depois ele começou a meio que a ignorar todos os membros da fundação e a partir desse momento classificar todos como certo mentira com relação a esse SCP. Depois de um tempo, esse SCP foi retirado e levado para um sítio separado chamado Sítio Modular, que era uma área onde analisava todos os SCP que estavam ali presentes. E um funcionário da fundação chamado Skinner, ele acabou liberando o SCP-160 e depois ele deu um alerta verde para liberar o SCP-076, que no caso é esse SCP virtual, como podemos dizer, essa mente automática. Porém, esse daí foi um erro fatal. 079 saiu, ele meio que entrou no sistema da fundação SCP. O problema é que o SCP em si tentou se vingar dos membros da fundação. Ele entrou no sistema da fundação e meio que os funcionários de classe B que estavam limpando a cela do SCP-073 estavam no local quando o SCP Anti-Inteligência abriu todas as comportas dos SCP de classe Keter e de classe Euclídeo, muito perigosas, e essa brecha da contenção foi realmente fatal, onde muitos membros tiveram grande dificuldade para conter esse SCP, porém eles tentaram rastrear e conseguiram conter o SCP-079 e colocá-lo de volta em sua prisão, no caso, uma fita cassete com todas as suas memórias. Ele está desativado até então e ele é só ligado para testes, porém, a boa parte do tempo ele se nega a conversar com as pessoas e com os membros da fundação. E é claro, esse daqui é o SCP-079 e o SCP-078. Se você gostou desse vídeo, dê seu like, se inscreva no canal que é muito importante. Obrigado por tudo, valeu e passe bem.